Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te louvo, entrego tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare a bondade. És fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Feliz sábado! Vocês estão bem? Estão felizes? Estão em paz? Estamos aqui mais um sábado, desejando que o seu dia seja guardado e abençoado por aquele soberano único de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então aproveite esse momento para abrir seu coração em adoração a Deus, em gratidão a Ele. Ainda que sua alma esteja triste, louve ao Senhor, porque é para isso que a gente existe, para louvá-lo no dia lindo e no dia não tão lindo. Amém? Feliz sábado a todos. Eu posso falar um pouquinho? Só um pouquinho. É a segunda vez que eu canto essa música depois de um marco assim bem importante.
Na semana retrasada, eu acho, a gente estava cantando. E foi a semana em que eu perdi um bebê. E essa música no refrão, ela fala sobre o poder de Deus. Que Ele pode fazer várias coisas. E eu sei que se fosse da vontade dEle, bastaria um comando e as coisas seriam diferentes ao qual são nesse momento. Eu hesitei em estar aqui naquele dia, mas mesmo assim eu vim. E a voz embargou em alguns momentos, mas não se calou no meu coração o quanto Ele permanece e é grandioso, o quanto a vontade dEle é boa e perfeita. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Talvez o seu coração hoje esteja dilacerado. Talvez você esteja encontrando alguma dificuldade. Mas se o Senhor for o centro da sua vida, você tem tudo o que precisa. E Ele irá restaurar. Ele fará tudo novo. E você não imagina as coisas que Ele tem para você. É muito melhor do que aquilo que você sonhou um dia. A ponto de alguém olhar as suas feridas, as suas cicatrizes e perguntar o que você está fazendo de pé. E você responder: eu estou de pé porque até aqui o Senhor me sustentou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Vamos louvar esse Deus? Eu vou precisar de uma ajuda aí. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
e sempre. Jesus, a morte venceu, venceu, Ele venceu. Cristo morre nas montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Força mudou, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que Ele seja exaltado, adorado. Amém. Não senta não. Não senta não. Tudo bem com vocês? Já me disseram que sim, eu estou perguntando de novo, porque eu gosto de perguntar, entendeu? Mas neste momento eu queria convidar você a um momento de reflexão seu e com Deus. Nesse momento, às vezes, a gente confraterniza, a gente olha uns para os outros, a gente abraça. Mas hoje eu queria orar por você que está precisando de salvação. De algum tipo de salvação. Seja dentro da tua casa, com a tua família, seja no teu trabalho, seja em algum relacionamento. A gente vive tempos de crise, a gente vive tempos onde, essa semana eu ouvi um pastor falar assim, que nunca se ouviu falar na terra você dizer A e ser compreendido B. Muitas coisas distorcidas e nisso a gente se fere, nisso a gente magoa. Talvez você precisa se salvar de uma mágoa, talvez você precisa se salvar da culpa. Eu não sei qual que é a salvação que você busca, mas eu queria orar neste momento por você que tem buscado isso, porque existe salvação em Jesus. Existe vida em Jesus, existe esperança nele. E por mais que hoje você olhe para todos os lados e consiga ver somente a escuridão, a incerteza e as impossibilidades, existe um Deus que tudo pode. E Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. E nessa manhã a gente quer pedir juntos. Então, que você olhe aí para dentro do seu coração e peça para que Jesus atenda a oração de salvação que você tem buscado. Talvez uma vida. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa alma. O Senhor conhece tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. E talvez a culpa tenha nos afastado. Talvez a mágoa tenha nos afastado. Talvez o nosso orgulho esteja sendo aquilo que tem separado a gente de Ti. Mas nessa manhã desse sábado frio, Senhor, queremos Te pedir que o calor do Teu Espírito entre no nosso coração, trazendo salvação. Senhor, a gente não é capaz de perdoar por nós mesmos. A gente não é capaz de limpar o nosso coração por nós mesmos. A gente não tem o poder da salvação e que bom que nós não temos, porque se nós tivéssemos, nós não estaríamos aqui hoje suplicando a Tua presença. Senhor, é só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir ter uma vida plena em Ti. Então que nessa manhã todas as barreiras, que todas as algemas que nos prendem neste mundo caiam em terra, caiam no chão. Pelo poder do nome de Jesus, traga alívio para toda a alma que está aqui nessa igreja hoje, Senhor. Tire o desânimo, tire a depressão, tire a ansiedade, reconstrua famílias, reconstrua relacionamentos. E que a gente tenha o olhar de amor que o Senhor tem por nós, uns pelos outros, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento que nós não somos nada, que nós somos pecadores e que sem a Tua graça
só nos resta a morte, mas o Senhor morreu na cruz por nós, para que a gente tenha vida, e o Senhor quer que a gente tenha uma vida plena. Então traga a salvação para o nosso coração, traga a salvação para a nossa casa, traga a salvação para a nossa família, e que nada daquilo que o inimigo tente fazer para nos derrubar, que nada disso seja de vitória, mas que o Senhor derrube isso, porque o Senhor já venceu na cruz por nós, e porque o Senhor morreu, e porque o Senhor vive, a gente pode ter esperança. Obrigada por isso, Jesus, muito obrigada por isso, e que cada um aqui tenha a paz do Senhor no coração. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém, amém, amém. Amém? Você pode se sentar agora. A gente semanalmente tem aqui uma arca. Essa arca contém os pedidos da igreja dentro dessa arca. E semanalmente a gente escolhe alguém para levar essa arca. E essa pessoa, ela intercede pelos pedidos da igreja. Obrigada. Enquanto isso, a gente intercede por essa pessoa. Então é uma troca de orações, porque igreja é família. Então a gente tem que orar uns pelos outros. Essa semana a gente ficou sem um intercessor. Então todos foram obrigados a orar. Mas hoje eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que nunca pegou a arca. E durante essa semana ele vai orar por nós e nós estaremos orando por ele. Eu queria chamar aqui o Dudu. Dudu, enquanto isso o Jocélio vai fazendo um fundinho aí. Vem aqui, Dudu, por favor. Vem aqui, querido. Você, querido. Estamos bem sintonizados aqui, vocês viram? Você não entendeu ainda o que está acontecendo, né? Só fica aqui. Isso, tudo bem? Fala oi para eles. Oi para eles. Esse é o Dudu, que eu suponho que seja o Eduardo. Ele é o nosso pianista oficial da igreja aqui. E eu queria te entregar essa arca, porque essa semana você vai estar responsável. Você vai ter uma grandíssima missão de orar por essa casa. Enquanto isso, essa casa estará orando por ele. E não se esqueçam, o nome dele é Dudu. Toda vez que você se ajoelhar para orar, que eu creio que a igreja ainda se ajoelha para orar, amém? Toda vez que você tiver o seu momento com Deus, coloque o nome do Dudu nas suas orações. E neste momento eu gostaria que vocês erguessem as mãos de vocês em direção a ele, porque a gente vai fazer uma oração de intercessão pela vida dele. Querido Deus, nós estamos aqui com o Dudu, Pai, teu filho amado, teu filho querido, teu filho que tem trabalhado pela tua causa, mas o Senhor sabe as lutas que ele carrega, os desafios que ele enfrenta para poder seguir uma vida aqui de tranquilidade. Queremos te pedir de uma maneira muito especial que o Senhor segure as mãos do Dudu essa semana de uma maneira tão poderosa, tão evidente, tão clara, que ele nunca mais duvide que o Senhor é com ele, que ele continue sendo instrumentos na tua mão e que os seus planos para a vida dele venham se cumprir de forma detalhada, Pai. Que o coração dele se alinhe ao teu e que a tua vontade se cumpra na vida dele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se... Bom sábado a todos. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você, nesse frio, largou aí suas cobertinhas e veio aqui congregar com a gente. A gente está muito feliz com isso. Agora é o momento dos anúncios. Eu tenho um anúncio muito especial para você. Vai colocar um QR Code aí na tela? Vai colocar um QR Code aqui na tela. E eu gostaria de saber aqui de vocês, quem aqui já está no nosso grupo do WhatsApp? Tô vendo algumas mãos aí, ó. Você que não está no nosso grupo do WhatsApp, aproveite para entrar no grupo do WhatsApp e estar por dentro das nossas informações. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Quem aqui está vindo pela primeira vez? Tem um pessoal aí, não fique acanhado, você já é da casa, então acesse também o QR Code, tá bom? E entre no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp. Essa comunidade do WhatsApp serve pra quê? Não é pra você mandar figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite.
Aí, ó, o Didio já tá aqui. Não é, tá bom? É para você ficar bem informado sobre as nossas informações. As programações que vão ocorrer, as programações que acontecem durante o dia, durante a noite e todo sábado, domingo, quarta-feira, tudo que vai acontecer aqui na igreja, você fica sabendo através desse QR Code do nosso grupo no WhatsApp, da nossa comunidade no WhatsApp. E você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a sua casa também, Central de São Paulo. E o outro anúncio, muito importante também, estamos no frio. Quem aí tá com frio? Quem aí tá com frio? Quem aí tá com frio? Tem um pessoal aí com frio, tem um pessoal aí também com umas cobertinhas. Então, levante a sua mão e esse pessoal vai chegar até você com uma cobertinha para você se aquecer nesse frio, tá bom? E é muito importante que você se sinta em casa. Aqui é a sua casa também. Se você estiver com frio, levante a sua mão e vamos levar uma mantinha até você para você se aquecer nesse frio. E é isso. Agora temos um anúncio muito especial com o nosso pastor Andrei. Show, valeu, Rian. Gente, antes do anúncio muito especial, tem um outro não tão especial, mas igualmente importante. Alguns sábados atrás, foi distribuído na porta da nossa igreja esse livro, 40 Dias a Sós com Deus, a revelação da presciência de Deus para hoje e o futuro iminente. Foi distribuído na saída, talvez você tenha retirado da mão de alguém esse livro. A Igreja Adventista tem uma tradição muito grande de distribuição de literatura, e nós fazemos isso com bastante periodicidade. E é bastante comum você ver igrejas adventistas se mobilizando para distribuir livros. Por isso, nós não somos contra outras comunidades de fé que também façam o mesmo trabalho. No entanto, é importante que eu faça essa ressalva. Essa literatura que possivelmente você recebeu alguns sábados atrás, na porta da nossa igreja, essa aqui, ó, 40 Dias a Sós com Deus, não é uma literatura oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grupo de outra denominação veio até a porta da nossa igreja e fez aquilo que a gente costuma fazer, não é? Distribuir livros. E a gente fica muito feliz que eles também façam esse trabalho, mas é importante que eu diga para você que esse material não condiz com aquilo que crê a Igreja Adventista. Você pode fazer uso, você pode ler, você pode gostar, ninguém aqui está impedindo você de usar esse material, mas é importante que eu faça essa ressalva para você, tudo bem? Dito isso, já distribuí para mais alguém aqui agora, ó. Brincadeira. Com prudência. Paulo disse, leia tudo e retenha o que é bom, não é? É isso, ninguém aqui está contrariando a liberdade que as comunidades têm de fazer esse trabalho. De maneira especial hoje, nós recebemos o pastor Didio. Ele vai pregar para nós daqui a pouquinho. Eu queria chamar o Didio aqui à frente para orar com ele. O Didio, ou pastor Georges. Pastor Georges, pastor Didio, ele é o líder de jovens da Associação Paulistana, ou seja, ele é o responsável por liderar a juventude da região central de São Paulo na Igreja Adventista. E o Didio sempre está com a gente aqui, todo ano, ele dá essa moral para a gente. Ele vem aqui no mês de julho, que é o mês da juventude, que a gente chama de um mês jovem aqui na Central. E desde já terceiro ano seguido, que o Didio está na função de líder jovem da Associação Paulistana, que coincide com os 3 anos que eu estou como pastor na Igreja Central, que o Didio todo mês de julho está aqui com a gente. Cara, eu que agradeço a sua gentileza de dar essa moral pra gente aqui. Então a gente vai ter a alegria, eu quero fazer uma oração com ele e a gente vai para o momento da oferta, tudo bem? Senhor Deus, nós te agradecemos que o Senhor é bom com a gente, o Senhor dotou-nos com dons, e ao pastor Didio o Senhor deu inúmeros dons, e hoje ele vai devolver a ti, aqui na nossa casa, na nossa velha casa, esse dom que o Senhor deu a ele de discernimento, ensino e pregação do Evangelho. Nós somos muito gratos pela vida dele, da Camila, da Malu que estão aqui, da sua família e da sua casa. Que o Senhor seja bênção, que o Senhor abençoe a vida deles e a tua presença seja bênção todos os dias na casa deles. É o que eu te peço por Jesus, amém. Obrigado, viu, mano? Eu te amo também. Eu já contei essa história aqui. Uma mãe, mas vou contar de novo. Uma mãe deu 2 moedinhas para o seu filho. Uma moedinha de R$1. Na época que R$1 valia alguma coisa. E ela falou assim para ele: se eu já contei, me perdoa, mas dá risada do mesmo jeito no final. Ela falou assim: ó, filho, uma moedinha é para você deixar lá na igreja. E a outra você vai comprar um sorvete. Na época que você comprava o sorvete com R$1. E ele falou assim: tá bom.
Ela falou, mas é para você levar primeiro a moedinha de Jesus. Você vai levar a moedinha lá na igreja de Jesus e na volta a outra moedinha é sua para você tomar o seu sorvete. Aquele adolescente, menino, saiu pela rua com a recomendação da mãe de que ele devia levar a moedinha de Jesus na igreja e depois ele podia comprar o sorvete. E no caminho ele foi brincando com as moedinhas, coisa de menino, não é? Foi jogando para cima e brincando e pegando, e chegou uma hora que não teve jeito, ele jogou as duas para cima, ele conseguiu agarrar uma, mas a outra caiu no chão, e foi rolando até um bueiro, e caiu dentro do bueiro. Ele se agachou, começou a tentar alcançar a moedinha no bueiro, ele punha a mão, não conseguia pegar a moedinha. Quando ele viu que não tinha jeito de resgatar aquela moedinha, ele levantou com uma na mão, olhou para o céu e falou assim, puxa vida, Jesus, justo a sua foi cair no bueiro. Obrigado que você riu. A gente é assim, não é? Quando a coisa aperta na nossa vida financeira, o primeiro que a gente corta é a moedinha de Jesus. Você já entendeu que eu estou aqui para falar sobre os dízimos e as ofertas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma organização muito séria. E ela é sustentada globalmente, a missão da igreja é sustentada globalmente pelos dízimos dos seus membros. Os dízimos, eles são destinados ao cumprimento da missão global da igreja. A igreja é presente no mundo todo e são os dízimos que sustentam a missão da igreja. Recentemente, um grupo de consultoria de mercado fez uma declaração dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia era a organização mais bem organizada do mundo. Há uma seriedade organizacional na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas há também uma seriedade no trato com os recursos. Aproveito esse momento, como fiz no primeiro culto, para mencionar que agora a Igreja Global está reunida na 62ª ou terceira? 62ª Assembleia Geral da Igreja Adventista para eleger os líderes da igreja no mundo. E ontem, de maneira especial, foi eleito o novo presidente da Igreja Adventista no mundo. E pela primeira vez em 162 anos de história, um pastor adventista brasileiro foi nomeado o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ayrton Keeler. O pastor Ayrton Keeler é conhecido de muitos de nós. Ele começou seu ministério na Zona Sul de São Paulo como pastor na igreja do Jardim Lilá, ou na escola do Jardim Lilá. Depois pastor na igreja da Alvorada. Depois assumiu funções administrativas da igreja, liderou a juventude em regiões do Brasil, até que ele se tornou líder de jovens na divisão sul-americana. Depois disso, ele se tornou presidente da divisão sul-americana. E até então, agora, ele estava como secretário da Associação Geral. E ontem, ele foi eleito e nomeado como presidente mundial da Igreja Adventista. Oremos por este homem que vai conduzir a igreja nos próximos anos. Eu digo isso para ressaltar a seriedade com a qual a igreja lida com as questões administrativas globalmente. Os seus dízimos, eles ajudam a manter a missão da igreja global. Mas a igreja local também tem suas necessidades. Os ministérios que aqui acontecem custeados por quem aqui frequenta. A limpeza, as crianças, os jovens, os materiais de apoio, a infraestrutura, a tecnologia, os instrumentos, o pessoal de operação, alguns funcionários que a igreja tem para fazer isso tudo acontecer. Tudo isso é custeado pelas ofertas. Aquela moedinha que você não deixou cair no bueiro. E eu queria convidar você, nessa início de tarde, a ser liberal com as suas ofertas nesse momento. Quando você fizer a sua doação, é importante que você informe o destino dela, porque nós precisamos saber se a sua doação foi dízimo ou oferta. Se foi oferta, nós precisamos saber se foi uma oferta para a igreja local ou destinada para alguma causa específica, porque sem a sua orientação, nós não podemos usar o recurso, nós não podemos dar um destino ao recurso que não seja aquele que estava no seu coração. É nesse nível de responsabilidade que nós lidamos com os recursos da igreja. Por isso, nós temos aqui gasofiláceos, pequenas caixas. Os diáconos não passam as salvas. Você, voluntariamente, se quiser ofertar, pode se levantar e depositar sua oferta
nessas pequenas caixas. Agora, pastor, quem que anda com dinheiro no bolso nos dias de hoje? Se você quer fazer isso online, você pode acessar o QR Code que está aí na frente da sua cadeira. Para que você use esse QR Code, você precisa abrir o aplicativo do banco. Ele não abre pelo seu aplicativo de fotos. Você abre o seu aplicativo de banco, vai no setor de Pix e lá você vai poder usar esse QR Code para fazer sua oferta. Uma vez que você tenha feito sua oferta, tem aí o endereço de e-mail e de WhatsApp para você mandar o comprovante dizendo: o destino desse recurso é tal, é dízimo, é oferta para a igreja local, para outro destino. Agora, para facilitar a sua vida, se o que você está fazendo é uma oferta para a igreja local, que é o que nós estamos aqui pedindo, aí então você pode acrescentar 0,7 no final da sua transferência ou do seu Pix, porque tudo aquilo que entrar na conta da igreja com o final 7 centavos, nós vamos entender que era uma oferta para a igreja local e você não precisa enviar nem o comprovante, nem o destino, a menos que seja outra coisa, aí você precisa mandar. Se você vai doar R$100, doe R$100 e 7 centavos e a gente já vai saber que é uma oferta para a igreja local. Que Deus abençoe você, sua casa, e que você possa ser liberal com os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos convidar Deus para fazer parte do nosso culto. Eu queria que você ficasse em pé.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Senhor, nós queremos declarar que Tu és santo. Queremos declarar que acreditamos na Sua graça, na Sua misericórdia. Não há outro como Tu. Não há outro, não. Declare: não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Não há outro Deus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Não há outro como Tu. Só Tu és. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não. Não há outro como Tu. Não há outro. Não há, não há. A capela, banda. A capela. A igreja. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Eu quero fazer uma experiência com você. Você acredita que Deus está nesse lugar? Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você imagine o grande dia em que lá no céu nós vamos poder contemplar de maneira física a presença de Deus, de maneira sensitiva, de maneira que você possa olhar com os teus olhos e ver a Jesus sentado no trono. E naquele momento em que nós estivermos no mesmo ambiente, de maneira física com Ele, eu quero que você imagine que você vai adorá-lo através de músicas e que você vai cantar para Ele no mesmo ambiente que Ele. Se Ele está aqui agora, tem uma música que diz: o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. Se Deus está aqui, de repente esse é o céu que nós temos para hoje. Esse é o nosso céu de agora, mas nós estamos aguardando algo. Nós estamos aguardando o regresso de Jesus. Estamos aguardando a volta dele para poder morar com Ele. Mas por que não adorá-lo aqui agora? Mas por que não declarar em alta voz que Ele é santo, que Ele é digno? Por que não? Então eu quero desafiar você a cantar esse refrão só mais uma vez.
Mas põe na sua mente que Ele está aqui. Ele está aqui. 1, 2. Só Tu és. Deus está aqui. Com poder e grande glória. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem a Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
perder a oportunidade de encontrar uma igreja tão musical como essa e não pedir para vocês cantarem também. Então, quantos sopranos nós temos aqui hoje? Olha aí, como que é o soprano? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, tá bem afinado, hein? Tá bem bonito. Desafio agora, cadê as contraltos? Quantas contraltos temos aqui? As contraltos vão fazer a resposta do soprano. Então vai entrar um pouquinho depois, ó. 1, 2. Olha lá o contralto. Mais uma vez. Nessa música, vou ficar devendo para os barítonos e baixos. Mas todos os homens aqui são tenores, ok? Em nome de Jesus. Então, os tenores vão cantar junto com as contraltos, mas um pouquinho diferente, mas no mesmo tempo das contraltos. Vamos lá, soprano, entra para me ajudar, ó. Já foi o tenor. Mais uma vez, tá dando certo, vai. Agora que você aprendeu, canta para Jesus. Vamos lá, coral, só mais uma para acabar. Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
Deus seja louvado. Gente, que atmosfera divina. É todo sábado assim? Eu vou largar tudo e vou frequentar aqui, cara. Que coisa mais linda e emocionante. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos visitado essa manhã. Obrigado pelos louvores. Obrigado por essa condução, por todo o staff envolvido. Tudo isso é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que o Senhor continue aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito, muito bom. Eu estou impressionado, eu fiquei assim emocionado, porque eu comecei a perceber crianças louvando, pessoas que eu conheço de longa data, Luz ali atrás, eu vendo você ao vivo no mesmo espaço. Eu sou um seguidor teu, meu irmão. Vendo gente do meu passado aqui, o Douglas e a Tauana, vendo gente que eu trabalho junto, enfim, o pastor André, a Suzy. De verdade, irmão, isso aqui é bom demais. O pessoal da Escola Sabatina Jovem lá. E eu percebendo o grupo de louvor na mesma paleta de cor. Olha o detalhe. Quem se preocupa com detalhe é porque está sendo muito bem feito. A banda, que banda é essa? Os ministros, né? O Renato e a Sara, a Renatinha e a Sara. A banda, toda a banda tem um baixo que fica com cara de mal, né? Vocês perceberam ele? Todo mundo feliz louvando, ele estava lá com cara de mal, tô brincando. Mas louvando também, graças a Deus, que coisa mais linda. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui, obrigado, Andrei, de verdade, de coração. É sempre um motivo de muita honra e de muita responsabilidade estar diante de vocês. E, sem mais demora, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Ele é médico. Ele é historiador. Para quem gosta de história, história não é memória só. Existe uma ciência por trás da história, principalmente a história moderna. É uma historiografia, a gente tem que aprender a fazer história e aprender a olhar e ler a realidade através da história. A marcha do tempo nos conduziu até aqui. Nós somos resultados de quem nos precede. Então, existe objetividade, existe ciência, existe intenção na forma que a gente lê a realidade. Não pode ser só uma impressão nossa do lugar onde a gente cresceu, do lugar que a gente viveu. Existem dados, números, existe uma leitura da realidade que precisa ser feita. Lucas é historiador, claro que não esse historiador moderno, contemporâneo, mas ele é historiador. A intenção dele é escrever, é datar o nascimento da igreja de Jesus. Tem 2 livros no Novo Testamento de Lucas, Lucas e Atos. Ele escreveu na intenção de ser um livro só, as origens da igreja cristã, mais ou menos isso. Na redação, na formatação do Novo Testamento ficou dividido. Atos inaugura uma nova seção no Novo Testamento e Lucas está nos evangelhos, nas cartas de boas novas. Nós temos 4 evangelhos, tem o livro de Atos. Lucas se coloca dentro da história, então em algum momento ele escreve, nós fomos, nós viemos. Ele fazia parte do grupo de Paulo, que anunciava as boas novas aos gentios e tinha uma grande missão de juntar grupos diferentes da mesma igreja, que tinham um passado diferente, que tinha cultura diferente, que tinha um tipo de vida diferente, que olhava para o mundo de forma diferente. A gente sabe disso, não é porque a gente aceitou o bom nome de Jesus sobre nós que nós deixamos toda a nossa cultura para trás. Pelo contrário, a cultura serve para a gente olhar para Jesus de várias formas diferentes. E às vezes tem uma contribuição, né, nesse ajuntamento de culturas. Mas ele tinha um desafio, que era colocar no mesmo lugar, no mesmo banco, pessoas que vieram do mundo grego, cultura romana, cultura pagã, gentílica, enfim, e cultura judaica. Os 2 agora crendo em Jesus como Salvador pessoal e suficiente Salvador. Tiago, o apóstolo Paulo, nas cartas paulinas, ele vai escrever mais ou menos, vai fundamentar em como a gente deve, no que a gente deve acreditar. São os pilares basilares da nossa fé. E Tiago, que a gente vai ler na sequência de Lucas, ele inaugura uma nova seção no Novo Testamento, que é como a gente deve acreditar naquilo que a gente acredita. Primeiro, a gente acredita porque a gente professa o glorioso nome de Jesus, e depois como essas evidências elas são visíveis. Então, é mais ou menos assim, a nossa ideia tem uma consequência prática. O fato da gente pensar
diferente. O fato da gente professar deve desembarcar, deve desaguar numa consequência prática. É isso que Tiago vai dizer. Tiago, ele é um livro que valoriza essa questão da prática, né? Lutero, que você conhece muito bem, é muito famoso entre nós, ainda que você não tenha estudado Lutero, você sabe algo sobre Lutero. Lutero é super fundamental para as origens da igreja protestante, enfim. Ele vai chamar a epístola de Tiago como a epístola de palha. Ele quase faz um movimento para tirar Tiago do cânon cristão protestante, porque Tiago valoriza muito aquilo que a gente faz como consequência da nossa fé. Isso tudo é um contexto da nossa leitura agora. Nós vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 46. É o cântico de Maria, é o sorriso de Maria. E nessa leitura eu quero te fazer um convite para você perceber como é que ela te atinge, quais são as palavras que você reforça nessa leitura, como é que você vai gravar aquilo que está sendo dito aqui, qual é a sua primeira impressão desse texto. Vamos lá. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens aos famintos, despediu vazios, ou de mãos vazias, de coração vazio os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de se lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí diz que ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ela canta depois da boa nova. Ela reconhece dessa música, desse sorriso de Maria, o que fala, o que você sublinha, como essa canção te atinge. Para mim, numa primeira leitura, é claro que não é a primeira, mas a primeira da manhã, da nossa reflexão, algumas coisas saltam, são reforçadas. Que ela é fraca e que Deus é forte. Que ela é humilde e Deus a exalta. Que Ele se lembra dela. Que Ele tem a capacidade de ver a sua serva. Ela diz, Ele exaltou a sua serva. Ela fala sobre humildade, ela fala sobre lembrança, Deus te lembra. Ela fala sobre visão, Deus me olha. Ela se sente escutada por Deus. Que Deus a levanta, Deus a exalta. E que o braço forte de Deus a defende. Luta as suas lutas. Como é que Maria se vê e como é que Maria vê o Senhor? É a pergunta que a gente tem que fazer. E outra pergunta para a gente conectar, refletir, é como é que você define hoje, não espiritualmente, né? A gente pode ter uma visão espiritual sobre isso, mas como você define o pobre? Quem que é o pobre hoje? Me digam, quem que é o pobre? Quem que é o pobre? Um de cada vez, para não ficar constrangedor. Quem que é o pobre? Quem? Nós, né? Sim, somos nós. Quem tem dificuldade de pagar o boleto no final do mês ou no começo do mês, quem tem dificuldade de quitar um carro, um apartamento, quem nem começa a quitar, quem está com o nome sujo. Mas quem que é o pobre? Vamos tentar definir quem que é o pobre. O pobre pode ser, hoje, aquele que não consegue comprar, aquele que tem dificuldades em adquirir, em aquisições, que tem dificuldade de planejar financeiramente a sua vida.
ele tem dificuldade de colocar isso na tabela. Ele vive hoje. Ele precisa viver hoje, ele precisa comer. Ele precisa comer hoje no almoço e ele precisa comer hoje no jantar. O pobre é esse. O pobre está diante das mazelas do mundo como? Não faz muito tempo que a gente passou pela pandemia. E nós tivemos falta de oxigênio nos lugares. Tão fundamental e tão de graça. Não tem como a gente vender oxigênio. Mas teve gente que ficou sem oxigênio. E teve gente que tinha oxigênio no helicóptero. Se dizia que a gente estava no mesmo barco. Mas tinha gente que tinha mais acesso às questões fundamentais da vida. Quais são essas questões fundamentais da vida? Um tratamento para quem tem doença. A segurança para criar os nossos filhos de maneira tranquila. O Brasil é um país inseguro? É um país inseguro. Você pode comprar segurança? Você pode comprar segurança. Você pode comprar saúde? Você pode comprar saúde. Você pode comprar educação? Você pode comprar educação. Tem tudo do melhor aqui, mas é só para quem comprar. Ou eu estou errado? Quem que é o pobre? Antigamente, desde a Revolução Francesa, enfim, que é uma revolução diferente, a gente não vai estudar de fato a revolução, mas se cunhou a ideia dos direitos universais do homem e do cidadão. Direitos universais do cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão não é mais o súdito. Não é mais aquele que tem o título de nobreza ou aquele que não tem. Não é mais o burguês que é rico, mas não tem nobreza. Cidadão é diferente de súdito. Cidadão é aquele que tem direitos. Como é que a gente vive hoje? É importante a gente tentar fazer essa leitura. Qual que é o nosso dia a dia? Qual que é a prática? Se Tiago daqui a pouco vai falar sobre a dimensão prática da nossa fé, é importante a gente olhar para o mundo com as lentes da vida prática. Prática, do dia a dia, do cotidiano. Como é a nossa realidade? Como é a cidade que a gente está plantado para ser igreja e para viver? Qual é a sua história? O que nos trouxe até aqui? Quanto tempo nós vivemos, por exemplo, abaixo do sistema, ou sob o sistema da escravidão? Quais são as consequências desse sistema? Não sei. Isso tudo a gente precisa estudar e perceber para a gente entender de maneira racional, de maneira científica, de maneira visível, a partir dos dados, como é o lugar que a gente vive. E eu gostei muito de uma definição recente que eu ouvi sobre o pobre. O pobre é aquele que não consegue se defender. Ele não consegue se defender. O pobre é aquele que não é visto. E se antigamente se cunhou a ideia, talvez, de um lugar onde as pessoas tivessem direitos por ser cidadãos, hoje nós sabemos que esses direitos são negociáveis. São direitos negociáveis. Então eu posso ter mais direito a algumas coisas e eu posso ter menos direito a outras. Eu posso ter mais direitos a ter uma vida tranquila, estável e boa, eu tenho menos direitos se eu não tiver como pagar por isso. O cidadão foi transformado no consumidor. E eu posso consumir, enfim, tudo isso que foi levantado, todos os meus direitos. Se eu estou errado, você não me corrija, depois você vai falar comigo. Depois, deixa eu continuar aqui, senão vai quebrar o esquema, mas com certeza você poderá. Então, a partir desse contexto e a partir disso, como é que nós devemos ser cristãos? Como nós somos cristãos num país como o Brasil e numa cidade como São Paulo? É a pergunta que a gente tem que fazer. Como é que a gente lida com tudo isso? Vamos agora para o livro de Tiago. Tiago vai justamente inaugurar essa sessão do Novo Testamento da visão prática da nossa fé. Vamos ler Tiago 2, capítulo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da glória, em acepção de pessoas.
Se, portanto, entrar na vossa igreja algum homem com anéis de ouros nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e disserdes, tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo dos estrados dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Ele está citando aqui o pobre, que a gente está tentando definir. E a gente vive num país como nós. Nós vivemos no país mais desigual do mundo. E ele está falando assim, lá fora, como é que as pessoas são tratadas? Lá fora as pessoas são tratadas como uma estatística. Lá fora as pessoas são tratadas sem os direitos fundamentais da pessoa humana. Lá fora as pessoas são tratadas de uma forma, não tem lugar para as pessoas sentarem. E os melhores lugares são separados para quem tem um tipo de valor lá fora. Das portas para dentro desse lugar, as coisas devem ser diferentes. Se eu canto aqui uma canção, eu me rendo aos teus pés, eu me lanço nos teus braços, porque eu sei que vai ter um amanhã para mim. Se eu professo o glorioso nome de Jesus, essa é a minha profissão de fé, qual que é a consequência prática dessa canção? Se tem um amanhã para mim, tem que ter um amanhã para quem caminha do meu lado. Se eu recebo uma bênção, ela tem que desaguar no horizonte de quem está comigo. Na Bíblia, a bênção, ela só funciona dessa forma. Eu recebo e eu me torno um canal para ela alcançar outros. Senão, ela não é de fato uma bênção. Isso põe em xeque as modernas visões de espiritualidade, de religião e de cristianismo, onde o céu se transforma num balcão de negócios, e eu só não tenho porque eu não me posicionei para não ter. Eu me batizei num lugar assim, e eu me lembro muito bem das palavras do apóstolo, do pastor, que eu não tinha o que eu devia ter, porque eu não me posicionei de maneira apostólica para isso. Eu sou responsável pelo meu sucesso e eu sou responsável pelo meu fracasso. Essa visão retributiva da justiça de Deus e da fé, ela ainda atua com muita força entre nós. Jesus, no capítulo 9 de João, está andando com os discípulos. E Jesus vê quem não consegue ver. O texto diz que João viu um cego de nascença. E os discípulos perguntam, mestre, quem foi que errou para que esse homem nascesse assim? Ele ou seus pais? Quem foi que pecou? Porque não é possível que alguém nasça cego. Não é possível que alguém seja mendigo. Não é possível que alguém esteja em situação de rua e a culpa não seja dele ou dos seus pais. Tentando achar culpado para a miséria. Assim foram os amigos de Jó. No passado a gente estudou sobre os amigos de Jó. Essa justiça retributiva ainda está entre nós. Eu lembro que na Covid, vocês viveram isso, a gente fechou igrejas, era máscara para um lado, máscara para o outro. Na Covid, a gente testemunhou pessoas de jaleco sendo maltratadas, jaleco, que eu digo assim, roupas dos profissionais de saúde, eu não sei se é exatamente esse é o nome de todos, mas pessoas que estavam vestidas, saindo dos hospitais, trabalhavam nos hospitais e foram rechaçadas no metrô. Não sei se vocês se lembram disso. Lembra disso? Você lembra de que a gente começou a ouvir gente que maltratava chinês? Se não fossem os chineses comendo morcego, que cultura é essa? A gente precisa achar um culpado para as coisas. Lembra disso? Lembra? Eu tinha uma vizinha, eu morava em Hortolândia, e ali é o adventistão, né? Só tem adventista. E aí eu morava num lugar e a minha vizinha era uma senhora adventista. E ela falou assim, pastor, tudo que a gente faz na igreja a gente pode fazer em casa. Aqui eu tenho filé mignon da igreja. E eu ligo lá no culto de tal igreja no sábado de manhã, eu gosto da música da outra, Central de Curitiba, Central de São Paulo, eu gosto da música do IASP, eu gosto de ver isso. Eu vou consumindo o que eu posso consumir do que a igreja tem de melhor. Assim a gente aprendeu a transmitir as coisas e a nossa igreja virou universal, né? Você entendeu? Virou o mundo é a minha paróquia. Mundial. Não, também não. Católico. O que eu quero dizer é que
nesse tempo a gente podia fazer tudo em casa. Devolver dízimo, oferta, assistir tudo que a gente tem de melhor. Mas tinha uma coisa que a gente não podia fazer em casa, que era se ver. E a igreja existe para isso, para a gente se ver. Aqueles que dizem, não, eu não vou para a igreja por causa de gente, eu vou por causa de Jesus. Tem problema nessa frase, porque a gente vem por causa da gente. A gente veio para cantar junto, para se abraçar. Lembra como foi gostoso se abraçar depois que a Covid terminou? Não sei se você lembra. A força de um abraço foi tão precioso. Mas nesse tempo também eu vi gente falando assim, crente não pega. Lembra disso? Crente não pega. Aqui dentro não pega, porque nós somos melhores, aqui não pega. E gente que falou isso morreu. A gente ainda vive sob essa lógica dessa justiça retributiva, de que a gente merece ser o que a gente é. Alguns merecem mais, outros menos, mas é como se a gente atribuísse uma mazela, por exemplo, a pobreza, uma responsabilidade à pessoa que é pobre. Eu não acho que é isso, e nem sobre isso, que o texto aqui está nos conduzindo em fé. Veja, essa é a história da redenção. Tiago falou, Deus escolheu, Deus elegeu os que são pobres para serem herdeiros de Deus, herdeiros do reino de Deus. Vai para a história, estuda história. A igreja prosperou entre os escravos, a igreja prosperou entre os pobres, a igreja prosperou entre os marginalizados, a igreja prosperou entre os perseguidos. A igreja é uma igreja de sofredores, de castigados, de oprimidos. A igreja, ela nasceu sob o suor dessa gente toda. E nós estamos aqui por causa deles. Depois, só no século IV, que ela virou a igreja ou a religião do imperador, e só depois a do império, e aí mudou tudo. Mas aqui é justamente, inclusive Jesus se fez pobre, não só da conta bancária de Jesus, pobre de corpo. Ele abandonou a glória do céu para andar como a gente, para comer a nossa comida, para falar a nossa língua. Ellen White diz, ele levantou a sua tenda entre as nossas tendas. Ele nasceu no lugar onde a gente não teria os nossos bebês. Ele cresceu no lugar onde a gente não teria os nossos jovens, onde o Uber não entra. E ele estava lá, e ele era chamado de gente... Enfim, você anda com a ralé do mundo. Você anda com os piores. O perfume de Jesus atraía essa gente. Gente que a gente não é capaz de atrair. A gente, eu não digo vocês, eu estou falando de mim mesmo. O que eu quero dizer é que existe uma lógica aqui de que das portas para dentro as coisas serão diferentes. As pessoas terão outro tipo de valor. A gente brincou lá na Escola Sabatina Jovem, né? Gente, vamos conhecer pelo menos o nome de quem está do nosso lado. Quando a gente sabe do nome, da história de quem está do nosso lado, a nossa forma de tratar as pessoas muda. Muda completamente. A gente ressignifica o valor da pessoa humana. A gente ressignifica o valor da pessoa. Porque eu conheço a tua história. São meninos e meninas de 11 anos que carregam problemas de gente grande. E são os mais terríveis da sala de aula, os mais terríveis da igreja, mas que carregam problemas de gente grande. Existe um tipo de clamor na Bíblia, de Êxodo capítulo 3, um clamor, que é um clamor assim, que exige uma resposta de quem ouve. Quando Deus fala assim, eu ouvi o clamor do meu povo, esse clamor, o sentido original do texto é que não é um clamor passivo, é um clamor que exige a resposta de quem ouve o clamor. É como se você estivesse andando na rua e uma casa estivesse pegando fogo do teu lado. Você tem dois instintos, um é sair correndo e deixar a casa queimando, porque você precisa preservar a sua vida, e outro instinto é você entrar dentro da casa, porque você ouviu o choro de um bebê, e você tem um filho em casa. E nesse momento todos os filhos do mundo são os seus. E você entra, é o gregoriano, entra para salvar o menino, a menina que está dentro da casa. É esse clamor do oprimido que exige uma movimentação de quem ouve. E Deus se movimentou, e a Bíblia diz, Ele desceu, Deus ouviu, Deus cuidou, Deus libertou, Ele mudou a realidade. É uma antecipação do reino de Deus, uma antecipação do reino de Deus. E de novo eu pergunto, ao ler isso, como nós devemos ser?
como nós devemos ser. Talvez em igrejas como essa, as pessoas procurem lugares para se esconder, porque em igrejas menores, você é mais visto lá. Talvez você não queira deixar de caminhar com a igreja, mas eu preciso estar num lugar onde ninguém me veja, tal. Porque eu tenho coisas que eu não quero revelar, porque tenho coisas que eu não quero falar. E quando eu começo a sonhar na igreja de Tiago, ele diz assim em outro momento: confessai os seus pecados uns aos outros. Vocês precisam ser vistos. Quem entra com anel de ouro no dedo e quem entra com trajes de luxo é porque quer ser visto. É a cultura do exibicionismo. Cada vez mais é assim, né? Antigamente tinha o rico discreto, hoje não tem mais esse cara. O rico, ele precisa falar que é rico. Você entra em umas coisas assim, dá para ver que o cara é diferente. A gente precisa ser visto. E Tiago fala, a gente também precisa ser ouvido. Existe um livro, no nosso passado distante, acho que o Andrei não vai lembrar, lá em Hortolândia a gente falou sobre ele, do Paul Tournier, Culpa e Graça. Ele diz assim, é um psicólogo cristão, a gente recomenda fortemente esse livro, Culpa e Graça, sobre a cultura de culpa do nosso tempo. Ele diz assim, a cura passa pelo falar e pelo ser ouvido. Simples. Imagina um lugar, senhoras e senhores, em que nós frequentamos com certa frequência, com certo tempo, faz tempo que a gente frequenta o lugar, as pessoas conhecem a gente, e aí eu entro nesse lugar para confessar os meus pecados para quem caminha comigo, para quem conhece a minha história. Normalmente a gente quer mostrar o nosso lado melhor, a nossa melhor porção para quem caminha com a gente. É que nem na nossa casa. Se alguém for na minha casa hoje, eu não vou convidar as pessoas para os quartos onde a gente esconde a nossa bagunça. Não sei se na sua casa tem um quarto da bagunça. Antes da Malu, tinha lá em casa um quarto da bagunça. E depois da Malu também, continua tendo. Estou brincando, Camila. Não tem nada a ver sobre nós. Assim. Você sabe que como é criança. Outro dia ela falou, você fica falando essas coisas e as pessoas acham que eu sou bagunceira. Não é isso. É que quem tem criança sabe como é que é. Estou te expondo 2 vezes, né? Desculpa. O que eu quero dizer é que existe um quarto na nossa vida, que é o quarto secreto, do homem interior e da mulher interior. Nesse lugar está a bagunça, nesse lugar está as coisas que a gente não quer mostrar para os outros. E a gente vem para a igreja, um lugar santo, e a gente não quer mostrar para os outros essa parte, essa porção. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, estou de joelhos diante do Pai, para que Ele me fortaleça no homem interior. Se tem alguma coisa que eu sou fraco, se tem uma coisa que eu não controlo, que eu tenho medo, está lá, nesse homem interior. E se eu sou fraco, Ele pode me fazer forte a partir da minha fraqueza. Mas eu preciso reconhecer a minha fraqueza. E aí eu sento perto do Douglas, eu falo assim, Douglas, eu vacilei essa semana. A gente terceirizou essa confissão para o sacerdote, né? Pela nossa tradição religiosa. A gente confessa para os nossos líderes. Mas Tiago fala, confessem uns aos outros. Então, Douglas, eu vacilei essa semana. Eu vi coisas que eu não devia ver, eu falei coisas que eu não devia falar, eu comi coisas que eu não devia comer, eu falei mal das pessoas, eu vacilei mesmo. E isso não vai se tornar a pauta e nem a conversa e nem o motivo do almoço de sábado à tarde, porque a igreja é um lugar terapêutico de cura. De repente a gente se encontra e a gente se ouve e a gente se vê. Esse é o aspecto diferencial do reino de Deus entre nós. As pessoas que têm um tipo de valor lá fora, aqui elas têm outro tipo de valor. E os lugares são separados para todos. Não é que o rico tem que ser desprezado, mas é que a necessidade do rico é a mesma necessidade do pobre. É de ser visto. Isso me lembra a história da redenção, o que nos trouxe até aqui, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Isso me lembra uma serva errante no deserto, indo para o caminho de Sur, do Egito. Foi utilizada como objeto sexual por sua senhora. Desprezada, alguém que não foi vista. E o anjo do Senhor, o mesmo que apareceu para Jacó, o mesmo que apareceu para Abraão, aparece para essa mulher que nem
nem escolhida era, errante no deserto. E ela, depois do encontro com o anjo do Senhor, ela diz: o Senhor me viu, eu vi quem me viu. Eu vi quem me viu, eu fui vista, eu fui escolhida. Então, a história da Bíblia é a história de gente que não é escolhida, que nós não escolheríamos. Olha o rei Davi, o rei não escolhido pelo seu pai. O rei Davi não foi o rei esquecido pelo seu próprio pai. Olha a história dos discípulos de Jesus que cheiravam peixe. Na época de Jesus, para você ter um corpo, ou para você ser guiado por um mestre, você precisava ser o melhor dos melhores. Paulo, poliglota, cidadão romano, criado aos pés de Gamaliel, importante no Sinédrio, esse podia ser criado aos pés de um grande mestre. Jesus, quando escolhe os seus, escolhe quem nós não escolheríamos. Deus escolhe as mães do seu povo. Quem são as mães do seu povo? São mulheres estéreis. Sara não tinha nem pai, dá para ver pela história. Deus fecha a aliança com quem a gente desprezaria. Nos últimos lugares do mundo, são os lugares onde Deus vai fazer a seleção dos seus escolhidos. É onde Ele vai nascer, onde Ele vai cuidar, onde Ele vai viver, onde Ele vai comer, onde Ele vai libertar. E se nós confessamos isso, e se nós professamos isso, a gente tem que se parecer com Ele, a gente tem que fazer o que Ele faz. É uma extensão do caráter e das características e da atmosfera de Jesus entre nós. Vamos continuar a nossa leitura. 5. Ouvi, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos, isso no 5. Em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Todavia, fazeis acepção de pessoas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos os outros. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressores ou transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Primeiro eu acredito, depois eu pratico. Primeiro eu professo, e depois eu sou. Eu gosto muito de estudar a Bíblia hebraica, e eu percebo que, e nós percebemos que o pensamento da Bíblia hebraica não é romantizado, não é ocidentalizado, não é hollywoodiano, de coisas que a gente só pensa e coisas que a gente só quer, não é platônico. A gente não tem uma vida espiritual e a gente tem uma vida profissional, não tem como pastor orar pela sua vida espiritual, não é sobre isso. A gente não pode estar muito bem no nosso trabalho e muito ruim em casa e muito ruim na igreja, a gente não pode prosperar num lado e no outro não. Toda a nossa vida é espiritual. O jeito que eu falo com a Camila é espiritual, o jeito que eu sou lá em casa é espiritual, o jeito que eu trabalho é espiritual, o jeito que eu trato as pessoas é espiritual, o jeito que eu reconheço as pessoas é espiritual. E todo mundo aqui tem um dom que foi generosamente distribuído por Deus. Olha o que a gente viu aqui no louvor. Olha como as coisas foram conduzidas. E tem pessoas que têm o dom do carisma, como o Renatinho. E tem os dons de pessoas que conseguem perceber as pessoas entre nós. Perceber as pessoas entre nós. Dar nome para essas pessoas. Reservar espaços para essas pessoas. Abrir espaços para essas pessoas. Para que a nossa comunidade seja uma comunidade sonhada por Tiago, sonhada por Jesus, sonhada pelos apóstolos, que tem aqui um lugar para quem não tem lugar lá fora. Que não se limita só à caridade, mas é uma revolução na vida de cada um que nos conhece.
porque eu professo o nome de Jesus e eu me pareço com Ele. Ele me deu um futuro melhor aqui e eu proporciono um futuro melhor também aqui para quem me conhece. Veja, eu contei isso no primeiro culto. A minha mãe e meu pai, uma história curta, eles se conheceram e depois de 20 dias eles se casaram. Que meu pai era irresistível. Dá para ver, né? O que dá para ver, na verdade, é um árabe mal formado aqui na frente. E meu pai e minha mãe são árabes. E eles se casaram arranjados. Meu pai de um país e a minha mãe do Brasil. Até hoje eles se casam assim. E eu não sei se pode vir muita coisa boa disso. Eu nasci, meu irmão nasceu. E nós fomos morar no país do meu pai. Fomos alfabetizados nesse país, crescemos lá. Mas lá eu testemunhei isso tudo que a gente vê nas notícias de jornais sobre violência doméstica. Eu vi uma mulher que era minha mãe num estado muito difícil, sob o domínio do meu pai. Eu lembro do gosto da calça jeans que eu mordi o meu pai quando ele enforcava a minha mãe. Eu lembro do gosto. Eu lembro de ver muita coisa ali. Sabe quem protegeu a gente? A igreja. E foi lá que a minha mãe se converteu. Uma igreja pobre, muito pobre, que não tinha condições de receber a gente. E a gente se escondia na casa dos irmãos. Lembra do tazo? Quem lembra de tazo dos anos 90, do salgadinho? Lembra, né? Você tinha a coleção, Suzy, de tazo? Tinha. A minha mãe me obrigou a dar minha coleção para o filho dessa casa. Até eu dei assim, ó, chorando. Eles abrigaram a gente, protegeram a gente. Foi a igreja também que cuidou da gente quando a gente chegou em São Paulo. E minha mãe precisou trabalhar em shopping, fazendo rotina dupla ali para sustentar a gente. A igreja pagou a nossa conta, a igreja pagou a nossa escola. A igreja foi meu pai. Mas é claro que a igreja é motivada pelo Senhor que cuida dela, o Senhor dela. Aí eu cresci nessa igreja que é do nosso campo, tenho eterna gratidão por essa igreja. Eles financiaram nossos estudos desde a primeira série até o terceiro ensino médio. E eu não conseguia me relacionar com eles, porque eles tinham um tipo de vida que era diferente do meu. A oração na escola sabatina dos juvenis era assim, eu lembro até hoje, que o pessoal falava assim: eu queria pedir porque essa semana eu não pisei na rua. Meu motorista me levou para a escola, depois para casa, e eu pensando, será que é o motorista do ônibus? Do que ela está falando, sabe? A gente não conseguia se relacionar, não sei, não consegui fazer amigos lá, mas a igreja que cuidava da gente. Nessa igreja, tinha uma quarta-feira que ia vir alguém importante. Lembra do Oscar, o jogador de basquete? Todo mundo ficou sabendo que ele ia para a igreja na quarta-feira. E na quarta-feira a igreja estava abarrotada de gente. E fizeram uma sessão de fotos com o Oscar. Até hoje eu tenho minha foto com ele. Gigante, eu pequenininho. Mas eu queria que a gente conseguisse tratar as pessoas que entram na nossa igreja como o Oscar foi tratado. Como eu fui tratado ao longo da minha vida nessa igreja. Eu fui protegido aqui, porque eu não podia me proteger. A igreja protegeu a minha mãe, porque ela não podia se proteger. E foi através da igreja que nós encontramos libertação. É a consequência prática da nossa fé. Às vezes a gente fala, pô, eu não sou bem recebido, eu não sou lembrado. Mas se você conseguir liberar perdão, se você conseguir liberar amor, se você conseguir ter isso como uma disciplina espiritual, ver as pessoas que não são vistas, cuidar das pessoas que não são cuidadas, talvez você encontre Jesus ali, e talvez você receba de volta tudo que você está entregando. Amor, cuidado, proteção. Tem gente que reforma a saúde, e eu estou precisando. Tem gente que reforma, e tem essa reforma como
uma reforma espiritual também. Mas continua devorando o irmão. Tiago fala que a língua governa a nossa vida. Eu queria caminhar com pessoas que me protegem. E eu queria proteger vocês também. Eu queria ter a capacidade de ser visto. E eu queria ter a capacidade de ver. Eu queria ser ouvido por vocês, não aqui só, mas nos bancos da igreja, nas conversas com intimidade. E que isso não vire o assunto do sábado, do almoço de sábado na sua família. Eu queria ser assim e caminhar assim com vocês. E eu queria que as pessoas da cidade de São Paulo tivessem aqui exatamente aquilo que eu encontrei. Aqui, eu encontrei Jesus. Eu fui atraído por esse perfume. Eu sou apaixonado por essa cidade. Apaixonado. Eu vivo aqui como um turista. A primeira coisa que eu fiz nos jovens foi fazer um rolê em SP. E a gente conhece o centro de São Paulo. E a gente não está longe da Capela dos Aflitos. Dá para fazer um turismo religioso. A arte impressionista do Mosteiro de São Bento. A gente pode visitar o Viaduto do Chá e entender a história daquele lugar, a novela da Baronesa de Itapetininga, a casa que o imperador encontrava a Marquesa de Santos, o pátio do colégio, a 25 de março, a Várzea do Glicério, tudo isso. A Bolsa de Valores de São Paulo, Banespão, edifício Altino Arantes. Essa igreja é a mais próxima essa história tão linda. E é aqui que as pessoas vão respirar, vão viver o reino de Deus de forma antecipada. Isso aqui é um dom, gente. É motivo de festa. É motivo de alegria. É motivo de entender que a nossa vida tem um sentido. E é por isso que nós estamos plantados aqui. Para ser igreja lá, possível lá. E trazer isso de uma forma revolucionária para as pessoas que estão precisando. Se você acredita nisso de verdade, a galera vai se posicionar aqui atrás. Eu não identifico qual que é a ordem, se a gente ora ou se a gente canta. Me ajuda, pastor? Oi? Então vamos cantar com toda alegria e pensar em tudo aquilo que a gente leu. Como é que a gente pode ser o braço de Jesus? Como é que a gente pode ser os olhos de Jesus? Como é que a gente pode ter a voz de Jesus? O que Jesus faria no nosso lugar e como ele seria membro dessa igreja para as pessoas que estão aqui à nossa volta. Como a cidade de São Paulo pode ser abençoada por meio de vocês. Que vocês possam ser veículos de salvação dessa gente, veículos de libertação dessa gente. Que eles encontrem os primeiros espaços reservados para eles, aqui entre nós. Que eles sintam a atmosfera de Deus, o sotaque de Deus, o perfume de Jesus, aqui. E que tudo aquilo que você oferecer para os outros, você receba também em cuidado, em proteção, em amor, em perdão, em carinho. Eu creio nisso, e é por isso que a gente caminha juntos. E no céu, nós vamos ver as consequências dessa luta diária, desse cuidado diário e desse caminhar diário, que com certeza vai valer a pena. Eu volto para orar. A igreja pode levantar? Quando Jesus neste mundo andou, nos transmitiu uma lição de amor, e ao ir para o céu tantos dons nos deixou. Descubra qual é o seu. Ao nos criar, dotou-nos com dons, e esses dons Ele vai nos pedir. Quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. Descubra já o seu dom, a caridade é um dom. Assim é, se você pode cantar, cante já o instrumento tocar.
fale línguas ou possa curar, se o amor me faltar para com meu irmão, eu sei que nada serei. Pois o amor tudo sofre e crê, Tudo espera. tudo espera e tudo suporta, e jamais morrerá, pois meu Cristo provou que o dom supremo é o amor, a caridade é o dom. Assim é, se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém. A caridade. É amar, a caridade é o dom. Assim é, se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar, é amar, É amar, é amar, é amar, é amar, é amar. é amar, É um dom, é um dom. é um dom, A caridade, é um dom, a caridade, é um dom, a caridade. é um dom, é louvar, A gente pergunta e a igreja responde. É louvar, quero ouvir. louvar, louve, Cadê? Não para não. Mais dois, vai. O último. Amém. Inacreditável o que vocês conseguem fazer, de verdade. O céu desce para a terra, meu irmão. Muito obrigado, Deus seja louvado. Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é generoso. Senhor Deus, o Senhor é generoso. Espírito Santo, o Senhor é generoso. O Senhor dá com graça entre nós, de forma generosa, tantos presentes, Pai, tantos dons. Nós queremos te devolver isso, cuidando de quem está com a gente, abraçando quem está do nosso lado de verdade, Pai. Nos ajude a conseguir ver a nossa fé, nos ajude a conseguir tocar na nossa fé, que ela seja concreta como ela devia ser, Pai. Nos ajude a entregar mais, a consumir menos, nos ajude a sermos como o Senhor seria no nosso lugar. E assim as pessoas vão te ver entre nós, e nós seremos uma voz de esperança na prática, na rua, para as pessoas que estão do nosso lado aqui, vivendo, trabalhando e precisando daquilo que o Senhor tem para oferecer. Cuidado, paz, ouvido, visão, casa, mesa, comida. Que sejamos os teus braços, os teus olhos, os teus ouvidos e a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom sábado, pessoal. Muito obrigado, pastor. Tamo junto.